E quinta-feira será dia de derby. O derby 373 entre Palmeiras e Corinthians. E um derby inédito também. Vai ser a primeira vez que estarão nos bancos de reserva, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, treinadores portugueses. De um lado, o multicampeão pelo lado do Palmeiras, Abel Ferreira. Do outro lado, o recém-chegado e também já prestigiado Vitor Pereira. Promessa de grande jogo. E vamos tentar aqui analisar a situação de cada um, o momento de cada um. Porque derby é um jogo diferente. Vai além do campeonato. Vai além de um simples campeonato paulista. Vai de você poder alavancar a sua campanha ou entrar em derrocada. Vide aquele derby que a gente teve entre Corinthians e Palmeiras, o jogo truncado tudo, teve gol anulado, gol foi dado, foi voltado, foi anulado, e o jogo na sua ressurreição, até a sua aceitação pela torcida do Corinthians, fez o gol heróico. Então, para você ter uma ideia, como Palmeiras e Corinthians não é simplesmente grandes títulos, grandes vitórias, mas também grandes jogos, independente do campeonato. Pode ser Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas são grandes jogos. O lado técnico, o lado mais pegado, mas vamos tentar analisar tanto o lado do Palmeiras, o lado do rival, o lado do Corinthians, e ver o que a gente pode passar para vocês, assim, quanto as minhas percepções para esse grande jogo. Marquei aqui o derby 373, que Palmeiras ainda é o maior vencedor. Teve um tempo atrás que o Corinthians chegou até passar. Não sei se foi a primeira vez na história, mas pouquíssimas vezes o Corinthians foi mais vencedor no confronto direto do que o próprio Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 372 jogos feitos, vamos para o 373. O Palmeiras tem 130 vitórias, 129 do Corinthians, uma só de diferença, e 113 empates. Então equilíbrio total. A história, dois grandes times, o equilíbrio em si é total. E vamos ver o que o Palmeiras vai querer mais, o que o Corinthians vai querer mais, a proposta de cada um. Então, as forças externas também que interferem muito para o jogo. Vamos ver do Palmeiras, sempre fazendo um paralelo, como é o grande chamariz do jogo, que é a primeira vez que terão um técnico português e um técnico português também em ambos bancos, de ambas equipes. Vamos falar um pouco, quando falar do Palmeiras, falar do Abel, e falar do Corinthians, falar do momento corintiano, e também falar do Vitor Pereira, né, recém-chegado também. E no caso, nisso, por estar sendo recém-chegado, tem o que mostrar, tá? Porque a imprensa é exigente, a torcida do Corinthians e o time corintiano é exigente, então tem que mostrar serviço. Se quiser estabelecer e colocar o seu nome na história do Corinthians, como o Abel já colocou o seu nome na história do Palmeiras. Vamos lá. Que nem o Vitor Pereira tem somente 2 jogos pelo Corinthians, né? Então vamos começar a falar do rival. Vamos lá, começar a falar do rival. O que eu podia notar aqui sobre o Corinthians principalmente nesses 2 jogos que teve do Corinthians com o Vitor Pereira, que foi São Paulo 1, Corinthians 0 e Corinthians 5, Ponte Preta 0, foi a proposta de jogo. Se você pegar como um grau comparativo a última administração, que foi a do Silvinho, que muitos corintianos colocam como caótica, porque começou com um elenco muito fraco, que muitos diziam que iriam cair, que era um técnico inexperiente, um time fraco em meio do Campeonato Brasileiro, que é muito competitivo. E o Corinthians não rendia. Tinha corintianos, até dos quais eu conheço, principalmente amigos do serviço, que eles falavam o seguinte: esse time vai cair. E por manobras de bastidor, também até pulso firme do presidente Duílio do Corinthians, foi lá e, mesmo podendo ou não podendo, vide as finanças do Corinthians, foi lá e bancou. Aliviou a folha salarial do Corinthians por um lado e trouxe outros jogadores. Nomes com renomes do Corinthians, no sentido de que
Muitos desses dos jogadores que estão no time do Corinthians já fizeram sucesso no Corinthians. Só que alguns deles em 2012. Hoje estamos em 2022. 10 anos se passaram. E para você ver como é que o nível do futebol brasileiro não melhorou, esses mesmos jogadores de 10 anos atrás, ou um pouco menos que isso, estão jogando bem hoje. Eles envelheceram, o tempo passou, só que nada mudou. Para você ver, se tratando de Brasil. E eles ainda dão trabalho. Jogam bem. Tá certo que um curto espaço de tempo, né, eles não aguentam o mesmo ritmo 90 minutos. E se tiver em condições favoráveis, se tiver um campo desfavorável, chovendo, campo pesado, um adversário mais forte, o Corinthians pode cair de rendimento. Então, se a gente poder avaliar essa campanha de Vitor Pereira, que é recente, entre Corinthians, que perdeu para o São Paulo de 1-0 no Morumbi e goleou, não, passou por cima, passeou em cima da Ponte Preta por 5-0, a gente viu o que? A diferença de pegar Silvinho e pegar Vitor Pereira. A proposta, que nem eu falei, o Corinthians era um time fraco, veio esses jogadores com mais nomes, que já deu um up assim no time do Corinthians, já deu um upgrade no caso, aumentou o potencial do time do Corinthians. Pra você ver que, e mesmo com esses bons jogadores, com o Silvinho, você viu um Corinthians amarrado, você não viu um Corinthians produzindo, e isso que o corintiano mais questionava. O time era fraco, o treinador era fraco. O time ficou melhor, o treinador era fraco. Vide o Silvinho. Porque era fraco por quê? Porque não tinha peças, ele não estava rendendo. Chegou algumas peças que até o torcedor queria, continuou não rendendo bem, oscilando demais. Quem viu o time do Corinthians não viu um padrão. Agora, quando teve a transição, quando teve o técnico interino e já começou agora com esse... com o técnico português, com o Vitor Pereira, a gente vê um Corinthians com atitude. Não dá pra dizer, esse é o Corinthians, que calma. Perdeu de 1-0 pro São Paulo, dando até sufoco no São Paulo, porque o São Paulo jogou muitas vezes que nem o Palmeiras andou se jogando. Fez o resultado cedo e se retraiu. O Corinthians, num gramado pesado, tempo chuvoso, não conseguiu furar. Então esse pode ser, se for fazer um paralelo do Corinthians e São Paulo, que saiu um gol cedo, e esse Corinthians e Palmeiras, se o Palmeiras fizer um gol cedo, o Corinthians teve dificuldades. Porque o São Paulo é uma equipe boa hoje, como o Palmeiras também é. O Palmeiras é melhor do que o São Paulo, sim, isso é notório. É melhor do que o Corinthians, sim, é notório. Mas o Corinthians teve dificuldades. Mas isso também não é certeza que é derrota ou vitória para um lado. E o Corinthians teve dificuldades, tanto que tentou, perdeu. A torcida em si do Corinthians saiu satisfeita, entre aspas, por quê? O Corinthians teve atitude, não se acovardou, tentou. O São Paulo, por sua vez, fez 1-0 cedo com campo pesado, se retraiu e levou os 3 pontos para casa. O que é correto, o que é de direito. Não vamos sacrificar, não vamos menosprezar o time, no caso do São Paulo, que ganhou jogando feio. Isso que eu queria também discutir um pouco também, o que é feio e o que é bonito. Mas vamos para a segunda partida de Vitor Pereira. Corinthians 5-0 na Ponte Preta, passeou, brincou, treinou pro derby, pode-se dizer, mas porque que nem tudo conspirou a favor do Corinthians. Os gols naturalmente foram saindo contra uma Ponte Preta que tradicionalmente é freguesa do Corinthians, isso historicamente, em Itaquera então, não precisa nem falar, e os gols foram acontecendo. Então a partida foi se desenhando a favor do Corinthians. E esses jogadores que são bons do Corinthians não precisou se esforçar tanto para tal, não se desgastar. Porque o desgaste é o viés do Corinthians, que é um time bom, mas um time para um tiro curto. Vamos supor, para uns 60, 70 minutos de partida, no máximo estourando 90 minutos, esse time não aguenta o mesmo ritmo contra um adversário forte. Contra a Ponte Preta não precisou tanto. Então nisso o Corinthians sobrou e os gols saíram também. Então, mas além disso aí, você viu a produtividade, o Corinthians jogando mais solto. Sempre em comparativo com o quê? Não com outros times. Ah, mas o Corinthians não jogou igual o Atlético, igual o Flamengo. Não, o Corinthians com o Corinthians. O Corinthians do Silvinho e o Corinthians de Vitor Pereira. Esse é o comparativo que eu faço. Eu nem faço o comparativo meio que injusto entre Palmeiras de Abel
Corinthians de Vitor Pereira. Porque o Corinthians de Vitor Pereira não tem nem a cara. Ele acabou de chegar agora. É injusto fazer isso. É injusto falar isso. Ou até pensar isso. Então eu comparo Corinthians com Corinthians. Mesmos jogadores com técnicos diferentes. Propostas de jogos diferentes. Ainda nem sabemos se essa é a real proposta do Vitor Pereira. Teve dificuldade com São Paulo e perdeu. Ganhou e passeou em cima da Ponte Preta. Então, bem. Mas a proposta do Corinthians era sempre vertical, tentando. Se o Corinthians ganhou, porque tentou. Se perdeu, mas tentou também. Então você vê um algo a mais no time do Corinthians, em vista do Corinthians do Silvinho. Então, eu peguei a escalação, eu não sei qual vai ser a escalação do Corinthians para pro derby. Sempre tem a variação, eu vou pegar mais para marcar mais a ponta, um para segurar o Dudu, um para segurar as investidas do Rony, o Rafael Veiga tem que ser sufocado. Então, eu baseio o Corinthians que eu vou falar, é o Corinthians do último jogo, do 5-0, que foi, teve Cássio no gol, que em clássico é uma barbaridade. Tem falha sim em jogos pequenos, não sei se por falta de concentração ou excesso de confiança, mas o Cássio falha em jogo pequeno, mas em jogo grande, como é um clássico, é um Palmeiras e Corinthians, é o derby, o Cássio cresce muito, então pode ser uma peça importante. Aí vem na ala direita, na lateral direita, tem Fagner, na ala esquerda, Piton, que está sendo muito questionado pela torcida do Corinthians, teve o seu viés de alta, mas está em viés de baixa, está sendo muito criticado. Aí a zaga, João Vitor e Gil, jogou muito bem. Muitos corintianos preferem João Vitor e Raul, no caso, mas o Gil tem a experiência, é o gritar, falar com o time, os jogadores mais jovens, saber ouvi-lo. Mas produtividade, o Gil, em tempos áureos para cá, o Gil caiu bastante. Desde a sua passagem no exterior para a China para cá, ele não voltou o mesmo Gil. Tanto que eu estava citando, o time do Corinthians, muitos jogadores são de 2012, estamos em 2022, 10 anos se passou. E muita coisa tornou-se diferente. O Gil não é o mesmo, os outros jogadores também não são o mesmo, então caiu de rendimento. E é justo o corintiano querer o melhor para o seu time e pensar algo diferente. Mais para frente, falando do Queiroz, bom valor, dá conta do meio de campo legal, tanto marcando e saindo de vez em quando para o ataque. Renato Augusto, uma grata surpresa na função de segundo volante, que eu pensei que seria... um Paulinho. Eu pensei quando o Paulinho foi contratado pelo Corinthians, eu pensei que ele fazia o segundo volante e o Renato Augusto centralizado. Não, o Renato Augusto mais recuado e o Paulinho com uma certa mais liberdade assim, no meio, sendo o 10 assim no meio. Aí nas duas pontas, contra a Ponte Preta, jogou o Mosquito, que tinha sido reserva contra o São Paulo, mas ele jogou como titular. E na ponta esquerda, mas sempre tem uma variação, o William, e centralizado o falso 9 Roger Guedes, que pra mim Roger Guedes não me agrada muito como falso 9, ele com mais liberdade, caindo mais para as pontas, tanto quando teve o derby que o Corinthians ganhou do Palmeiras, porque ele estava mais, ele não estava tão fincado no meio, ele estava mais caindo pelas pontas, tanto que um dos gols dele foi um golaço que ele da ponta ele trouxe pro meio e bateu pro gol e fez um golaço. Então, tanto que aquele foi o auge do Roger Guedes, depois caiu bastante, oscilou, está voltando, mas sempre faz os seus golzinhos também. Então essa é a equipe do Corinthians, que eu provo que deve ser muito perto disso que o Vitor Pereira, ele não deve mexer não. Tem o apoio da torcida mediante o 5-0 da Ponte Preta, mas o Corinthians tem que encarar o seguinte, Ponte Preta não é o Palmeiras, não vai acontecer 5-0 de novo, queira Deus que não aconteça, mas... eu acho que o Vitor Pereira sabe disso também, por ele ter uma linha de pensamento que bate bastante com a do Abel, de moldar o time, moldar e mudar com o adversário. Então a mesma equipe, ou a proposta não vai ser a mesma. Então, mas eu acho que o esqueleto da equipe, a estrutura, vai ser basicamente essa. Vai ser os líderes da equipe presente, vai ter um Cássio, vai ter Fagner, vai ter Renato Augusto, o William, Paulinho, Roger Guedes, eles estarão presentes. Mas... Vitor Pereira terá trabalho, vai ter trabalho, então não vamos julgar, falar que muita gente da imprensa falando, ele é muito bom, como o Abel é muito ruim porque é retranqueiro. Não, calma, então, vamos deixar o tempo passar, né? Então vamos lá, falamos do Corinthians, falamos de Vitor Pereira também, que antes do Corinthians
Só dando um adendo, ele já tinha sido campeão, que eu falei, tá, ele não ganhou nada ainda no Corinthians, ele já foi campeão por Porto, Olympiacos e o Xangai da China. Então, já o Abel não tinha ganhado nada de títulos antes do Palmeiras. Então, a carreira do Abel, ele é o técnico do Palmeiras. O Vitor Pereira ainda não é o técnico do Corinthians, porque ele não ganhou nada no Corinthians, mas ele tem uma carreira, alguns títulos fora. Então, ele está começando a sua história. Então vamos agora falar do Palmeiras. Falamos do Corinthians, né? Acho que tá. Qualquer coisa a gente volta um pouco no assunto. Vamos falar de Palmeiras. Palmeiras que... Eu falei dos 2 últimos jogos do Corinthians, vamos falar dos 2 últimos do Palmeiras. Os 2 clássicos. Que ambos o Palmeiras são vitorioso. O Palmeiras, mais uma vez, Abel mostrando que sim, é o rei dos clássicos, né? Principalmente um rei de Copas, que jogo eliminatório é com o Abel mesmo. Mas em jogo de ponto corrido também fez bem, ganhou do São Paulo no Morumbi de 1-0 e também ganhou do Santos no Allianz Parque, também por 1-0. Quem olha fala, o Palmeiras está uma maravilha, o Palmeiras está muito bem, o Palmeiras está liderando a sua chave. Não com folga, porque o grupo do Palmeiras é fortíssimo. O último colocado do Palmeiras ainda teria chance de classificar em qualquer um dos grupos. Para você ver o equilíbrio da chave do Palmeiras. Mas o Palmeiras já está classificado. Se eu não me engano, acho que ainda não consolidado primeiro no geral, mas no momento está primeiro do geral, mas não tem momento de paz. O palmeirense não tem um dia de paz, porque ganha do São Paulo, ganha do Santos, está em vias de pegar o Corinthians e está um caldeirão, tanto político como da imprensa, como dos jogadores. O bastidor do Palmeiras ferve, que não podia deixar de ser, sempre foi mais de 100 anos isso acontecendo, e seria hoje que iria mudar esse fato. Palmeiras com proposta de jogo questionáveis, sim, pode. Teve um momento que eu assisti as 2 partidas entre a vitória do 1-0 contra o São Paulo e 1-0 contra o Santos, que eu questionei, Palmeiras, por que você não vai mais pra frente? Abel Ferreira, por que você não coloca o Palmeiras mais à frente? Mas é somente achismos e achar o que poderia ser melhor pro Palmeiras, mas quem sabe o que é melhor é o treinador. E isso tem o quê? Tem muito a ver com respeito, você respeitar um profissional. Você, de alguma forma, você pode questionar as opções, mas nunca ferir a honra de um profissional. E isso está acontecendo muito na imprensa. Geralmente, quem fica com chororô e mimimi, quando o Palmeiras vence ou elimina algum time da competição, os torcedores travestidos de jornalista, eles não vão atrás somente do Palmeiras, vão atrás do Abel. E tem uns até que eu vou citar, ofendem até a honra do Abel. Uma coisa é você criticar o Abel dentro de campo, as opções táticas, por que recuou, por que foi ofensivo, por que colocou um, por que não colocou o outro. Mas vou ofender a pessoa, grosseiramente falando, ofender o CPF e não o CNPJ, né? Isso acontece muito. Mas ainda vamos falar de Palmeiras em campo. A proposta do Palmeiras contra o São Paulo e contra o Santos foi parecida. O Palmeiras construiu a sua partida, teve bom volume de jogo, mas só o que? Perde muitos gols pela falta do camisa 9. O Palmeiras peca por isso, porque não tem um grande camisa 9. Falta isso pro Palmeiras, porque é muita bola alçada na área, jogadas construídas, bolas enfiadas no meio e não tem um camisa 9 competente para enfiar lá dentro. O Rony faz gol, mas não é esse 9 competente. Rafael Navarro não é, Daverson muito menos. Então o Palmeiras peca. O Palmeiras pode perder jogos importantes pela falta de um 9. Mas isso não apaga a grandeza do trabalho de Abel Ferreira, como muitos querem apagar. Aí fica aquela pergunta, o que incomoda é Abel Ferreira por si mesmo? Pelos seus achismos e convicções? Ou porque ele é técnico do Palmeiras? Se pegasse esse mesmo Abel Ferreira com esses números de taças e colocasse vitórias e conquistas, e vitórias em cima de rivais, e colocasse ele num Corinthians, num São Paulo ou num Flamengo, essa mesma mídia não estaria lambendo as bolas dele? Não estaria puxando o saco? Provavelmente sim. Então a birra é com o Palmeiras, porque o Palmeiras incomoda, tá? O Palmeiras quando está em viés de baixa, o Palmeiras é achincalhado. O Palmeiras quando está em alta, o Palmeiras inventam-se casos para poder derrubar o Palmeiras. Quando não consegue derrubar o Palmeiras, porque o Palmeiras está produzindo, está ganhando, começa a ofender a honra das pessoas.
da pessoa em destaque é o Abel, mas o alvo não é o Abel, o alvo é o Palmeiras. Entendeu? Então é isso que acho que me fere um pouco, me tira um pouco a paciência, as críticas vazias, as críticas não embasadas em nada. Eu sou a favor de criticar, eu também sou um dos que criticam o Abel, mas eu critico o treinador, não o homem, não a pessoa, tá bom? Então é isso que falta. O Palmeiras, que eu acho que vai pro clássico, teve algumas mudanças, né? O Mike jogou, se machucou, mas não foi nada grave, ainda bem. Mas deve voltar, acho que vai voltar Marcos Rocha. A escalação do Palmeiras não deve ser muito diferente do que normalmente é. Palmeiras, como o Corinthians está tendo agora, o Palmeiras também tem um esqueleto, uma forma definida de jogar. O Palmeiras sim, o Palmeiras tem. O Corinthians está criando. O Palmeiras não, o Palmeiras tem. O Palmeiras tem uma forma definida. É bonita, é bela, é vistosa, é retranqueira, é covarde. Você, torcedor, ou jornalista, ou analista, o que você rotule o que você quiser, mas a proposta de jogo, jamais as pessoas, entendeu? Põe isso na tua cabeça, jamais as pessoas. O Palmeiras pode ir com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Kusevich, Jorge, Danilo, Zé Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Esse é o básico. Tirando o Kusevich, que pode entrar um Murilo, e no caso um Jorge, pode entrar um Piquerez, depende. Um Danilo, acho que o Danilo foi preservado, não sei por questões físicas ou contratuais, que pode estar em vias de estar sendo negociado. Tem propostas do Arsenal, né? E isso pode jogar, sei lá, uma coisa um pouco mais retraída. Pode entrar um Jailson no lugar de um Danilo, não sei, mas esse é o time do Palmeiras. E que vai sim, que pode sim dar trabalho contra um Corinthians, sim. Vai ser um grande jogo? Sim, será sim, porque serão propostas diferentes. O Palmeiras age de uma forma quando tem um resultado, e quando não tem, o Palmeiras se lança para o ataque de outra forma. É isso que muita gente que quando critica o Abel, critica errado, porque ele é 100% covarde e retranqueiro. Não, ele se faz uma postura quando o resultado lhe é agradável. Ele sabe, o Palmeiras, todo mundo critica o Palmeiras esse ano. O Palmeiras em 10 jogos, o Palmeiras tem um empate e tem 9 vitórias. O Palmeiras só tomou um gol. Que time retranqueiro aí que só tomou um gol? O Palmeiras tem um dos melhores ataques da competição, os melhores números, a pontuação mais alta do seu grupo e mais alto no geral. Como que um time desse é retranqueiro? Isso é crítica vazia. É isso que eu falo que é crítica vazia. A pessoa não analisa nem números. Eu não gosto de você, eu vou falar mal de você. Só. Eu acho que a crítica é só essa, porque se você analisar pontualmente o que ele está fazendo de certo ou errado, você pode criticar o Abel. Mas simplesmente, eu não gosto, vou falar mal. Aí, automaticamente, eu vou falar bem do rival. Esse Abel é ridículo, mas o Vitor Pereira é maravilhoso. O Vitor Pereira está chegando agora. O Abel, sim, ele tem um trabalho consolidado, ele tem títulos, ele tem uma vivência, ele tem a cara do Palmeiras. Ele dá a sua cara a tapa pelo Palmeiras. Não impede o que o Vitor Pereira pode ser pelo Corinthians. Ele está criando uma identidade, criando uma forma de jogar, está usando bem os jogadores do Corinthians, em vista do que o Silvio não estava usando. Então isso é para se glorificar. Mas você enaltecer muito o Vitor Pereira e você achincalhar o Abel, nossa, isso é ridículo. E nem o contrário também, né? Porque chegou agora, não vamos falar mal do Vitor Pereira. Ele tem que dar o tempo ao tempo. Vamos falar bem, vamos falar mal, mas vamos dar o tempo ao tempo, né? Vamos ser um pouco mais racionais, um pouco mais inteligentes, minimamente inteligentes nas críticas. Uma pergunta que eu queria deixar, uma pergunta honesta. O que o Abel fez para ser tão odiado pela imprensa? Eu até anotei aqui. Pergunta honesta. O que o Abel fez para ser tão odiado por parte da imprensa? Muita gente o questiona pela postura dele fora de campo, na beira do gramado, que ele fala demais com a arbitragem, ele faz gestos, faz caras e bocas, fica agachado, fica com a mãozinha no queixo, com pose de pensador. O Hernan Crespo, que até hoje os São Paulinos choram com saudade, que é fora o Rogério e que voltem Hernan Crespo. O que o Hernan Crespo fez de tão revolucionário? Ganhou um Campeonato Paulista do jeito que foi, com a bola batendo na bunda do Felipe Melo, mas produtivo. O São Paulo foi tudo isso mesmo? A pergunta fica pro São Paulino, foi? Então, eu quero só a sua análise sincera, sua opinião sincera. Foi? Não, não foi.
São Paulo ganhou muito por demérito do Palmeiras. O Palmeiras entrou baixa concentração, um time desgastado e não jogou o que podia. Se jogasse o que podia, poderia ter vencido sim o São Paulo. Como na Libertadores, enfiou 3-0, atropelou o São Paulo na Libertadores. Sendo que o São Paulo tinha mais tradição do que o Palmeiras na Libertadores. Tanto em números gerais, na Libertadores, o São Paulo dá uma surra no Palmeiras. O Palmeiras chegou lá com Abel Ferreira e atropelou o São Paulo nas quartas de finais. Desbancando um monte de analistas. Não, o São Paulo vai passar por cima. Não passou. Abel Ferreira não deixou passar. Não deixou o Atlético Mineiro passar. Não deixou o Flamengo passar. Né? Então vamos... É a tal da crítica realista e construtiva. Então, o que ele fez para ser tão odiado? Porque ele é vencedor? Porque ele defende esse time? É porque ele é treinador do Palmeiras? Se ele fosse treinador do Corinthians, do Flamengo ou do São Paulo, ele seria tão criticado? Então, não é o técnico, é o time. A sua raiva é porque você não gosta do Palmeiras. Porque você foi derrotado pelo Palmeiras e pelo Abel. Entendeu? Você. Isso é choro, é mimimi. Por quê? Porque você foi derrotado. Então você não tem argumentos, você começa a atacar o pessoal. Você começa a atacar não as ideias, mas a pessoa. Isso é feio, isso é vil, isso é baixo. Falando um pouco lá uma declaração do Fábio Sormani, que é da ESPN. O cara não agrega nada, tempo tá fazendo hora essa no mundo esportivo. Não fala nada que agrega. Ele tinha citado que o Vitor Pereira fez o que Abel Ferreira nunca fez. Que o Corinthians foi audacioso, insinuante. E o Abel Ferreira é um covarde que joga muito feio. Só ganha de 1-0. Vitor Pereira acabou de chegar. É isso que eu tava falando agora. Eu tava falando isso, mas citando o Fábio Sormani. Porra, você não sabe somente elogiar o Vitor Pereira, você tem que falar mal do Abel. Ou o contrário também, se estivesse elogiando o Abel com vários títulos que conseguiu o Palmeiras. Esse Vitor Pereira chegou agora, é um novato, não sabe de nada. Seria tão feio quanto. Ele acabou de chegar, já tá elogiando alguém que acabou de chegar e falando mal quem é consolidado, quem é vitorioso. Por quê? Pra depreciar a pessoa. Que feio, nossa, Fábio Sormani, cabeça branca já, velho na imprensa esportiva, e agindo como fosse um moleque inexperiente, como se tivesse cursado agora o 8º semestre de jornalismo. Coisa baixa. Declaração também de Paulo Roberto Martins, essa é mais grave, essa é mais forte, ofendeu, ele estava em discussão na Transamérica, e ele deixou bem enfático, não estou criticando o Abel treinador, mas ele foi além, ele falou com todas as palavras, com todas as letras, estou ofendendo o Abel como pessoa, porque ele falou que ele é uma desgraça, eu até anotei aqui, desgraça, idiota, boçal. Boçal quer dizer o quê? É a mesma coisa que idiota, um cara alienado, idiota, trouxa e prepotente. Onde é que o Abel é tudo isso? Prepotência com o Abel, uma das mais humildades em pessoa. Já falaram ele que tipo assim, ele tem espírito de colonizador. Ele veio aqui para roubar vagas de um técnico brasileiro. Técnico brasileiro que parou no tempo. Técnicos que eu adoro, que nem Felipão, Luxemburgo, que pararam no tempo. Por quê? Por só ter uma forma de jogar. Abel não, ele molda o seu time e as suas peças de acordo com o adversário. Ele suga o máximo. Por isso que ele blinda, ele fecha tanto o elenco. E essas críticas vazias. Vale a pena você fazer isso? Isso, pare e pense. Isso que eu queria deixar uma reflexão. Pare e pense. Quando o Palmeiras entrar em campo, o Palmeiras poderá vencer o Corinthians e ter a trinca, 3 vitórias em clássicos. O Palmeiras pode perder. Vale a pena você falar que o Abel não presta? Se ganhar do Corinthians, ganhou jogando feio. Se perdeu, perdeu porque é ruim. Quer dizer, o Palmeiras e o Abel nunca serão bons. Com a sala de troféus cheias de títulos, com vitórias, com a torcida abraçando o time, vem essas críticas baixas, vis. É isso que me deprecia um pouco o meu amor pelo futebol. Hoje eu sou muito menos fanático pelo Palmeiras. Hoje eu mais acompanho o futebol do que torcer visceralmente assim. Por quê? Por causa de coisas como essa. Coisas de levar pelo pessoal, coisas de falar coisas que você é. Geralmente quando você critica alguém, fulano tal é fanático demais. Sendo que a pessoa não é também. Quando sai gol, eu comemoro. Você não comemora? Mas é fácil taxar o Ronaldo é isso, o Ronaldo é aquilo. O Abel é isso, o Abel é aquilo.
O Abel, ele vive o Palmeiras. Eu não vivo o Palmeiras. Eu torço somente para o Palmeiras. Mas fica essa análise, fica esse desabafo e também fica a reflexão. O Palmeiras é melhor do que isso. O Abel é melhor do que isso. Vitor Pereira tá chegando agora. Vá se acostumando também. Tá? A imprensa brasileira é essa. Você pode ter uma passação de pano porque você está no Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians, por todo o tamanho da sua torcida, sua representatividade na imprensa, tem uma série de benesses que o Palmeiras não tem. Mas vai se preparando também que as críticas no seu momento de baixo, que vai vir um momento de baixo também, que é natural, a sua oscilação, se prepare. Porque a imprensa brasileira é cruel, é baixa. Critica o Abel por ele ser um cara retranqueiro, mas é vitorioso. Ninguém valoriza os troféus. E onde estão agora as viúvas da Copa de 82, que jogou tão bonito o Brasil? E aí? Não ganhou nada. Então, isso é Palmeiras, né? Isso é futebol brasileiro. Isso é Palmeiras, isso é Corinthians. Mas, mais do que nunca, isso é Brasil.